No vídeo de hoje, eu vou resolver aqui com você a integral de x mais 1 sobre raiz de 4 menos x ao quadrado, utilizando o método da substituição trigonométrica. Nós temos aqui no denominador esse termo raiz de 4 menos x ao quadrado. Quando nós temos um termo desse formato, a substituição trigonométrica pode funcionar, ok? Como que funciona o método da substituição trigonométrica? Vamos lá. Quando a gente tem integrais envolvendo os termos raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, né, onde a é uma constante, e nós temos também o x aqui, e dependendo da integral, pode ser que não seja apenas o x, pode ser que seja uma expressão aqui, né, uma constante multiplicando o x. Então, quando nós temos uma integral envolvendo esse termo, ou uma integral envolvendo raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, ou raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, a substituição trigonométrica pode estar ajudando a gente aí para resolver essas integrais, ok? Quando nós temos um termo desse tipo aqui, nós vamos precisar fazer a substituição x é igual a seno de θ, ok? Fazendo essa substituição, como que vai ficar o dx? O dx vai ficar a derivada do seno é o cosseno, né? Então, vai ficar cosseno de θ dθ. E ao longo da substituição, ao longo da resolução da integral, a gente vai precisar utilizar a relação de que 1 menos seno ao quadrado de θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ, ok? A gente faz essa substituição justamente para que apareça esse termo ao longo da integral, ao longo da resolução, e a gente possa fazer a troca aqui de 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado de θ, ok? Quando nós tivermos o termo raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, a gente vai fazer a substituição. X é igual a tangente de θ. E aí como que vai ficar o dx? O dx vai ficar a, qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado dθ. E ao longo da resolução, nós vamos precisar usar a identidade 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Ok? E, quando a integral envolver raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, a gente vai fazer a substituição. X é igual a secante de θ. Como que vai ficar o dx? Vai ficar a derivada da secante, qual é? Secante tangente. Então, secante de θ vezes tangente de θ dθ. E ao longo da resolução, nós vamos precisar fazer a substituição, vamos precisar utilizar a relação trigonométrica, né, de que secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ, ok? Eu quero que você observe aqui a relação entre essas identidades trigonométricas e a expressão que a gente tem aqui. Olha só, nesse primeiro caso, nós temos aqui a ao quadrado menos x ao quadrado. O a envolve uma constante e o x ao quadrado é o termo que envolve o x, né? Então, nós temos aqui, ó, constante, correspondendo que é o 1, né? E o termo que envolve o x corresponde aqui ao termo que envolve o θ. Então, constante, o termo que tem a constante, menos o termo que tem a variável. Aqui nesse caso de baixo, nós temos aqui o termo que tem a constante, o a, nesse caso, e aqui o 1, a constante, mais o termo que envolve a variável, mais o termo que envolve a variável. E aqui nós temos o termo que envolve a variável, x², correspondendo aqui a secante ao quadrado de θ, né? Então, nós temos primeiro o termo que envolve a variável, menos o termo que tem a constante. Aí eu quero que você se lembre disso, porque isso vai te auxiliar a lembrar qual a substituição que você faz, né, com base na relação trigonométrica que você precisa utilizar para fazer essa substituição, ok? E além disso, além de fazer essa substituição, né, você também vai precisar construir um triângulo de referência para poder resolver a integral, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente esteja vendo esse segundo caso aqui, né, onde a gente tem a substituição x é igual a tangente de θ, ok? Se o x é igual a tangente de θ, quer dizer que x sobre a é igual a tangente de θ. E a gente sabe que a tangente de θ vale o x dividido pelo a gente pode fazer uma relação aqui com um triângulo retângulo. Se nós colocarmos aqui o ângulo θ, quem que seria a tangente de θ? Vamos lembrar que tangente de θ é o mesmo que o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja,
o x corresponde ao cateto oposto. O A corresponde ao cateto adjacente. Então, nós temos aqui esse triângulo com os catetos x e A. E como que ficaria a hipotenusa? Fazendo Pitágoras, né? A gente tem aqui que a hipotenusa, como é que ela vai ficar? A hipotenusa aqui vai ser, a hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa vale raiz, né, de x ao quadrado mais a ao quadrado, onde eu vou estar pegando aqui a raiz positiva, porque nós estamos falando aqui de uma distância, né? Então, eu vou ter que raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, que é justamente o termo que aparece aqui, que é o termo que aparece lá na integral, né? Para que a gente tem que usar esse triângulo de referência? Porque suponha que no final da resolução da integral, né, você resolveu lá toda a integral em θ, lembrando que você faz a substituição, né? Você muda de variável quando você faz a substituição. Então, você vai resolver uma integral envolvendo funções trigonométricas, envolvendo aqui a variável θ. Você vai resolver, você vai chegar numa expressão final que envolve θ. Vamos supor que ao final da expressão tenha um termo cosseno de θ. Se aparecer o termo cosseno de θ, como que você volta da variável θ para a variável x, que foi a variável inicial que você estava trabalhando? Você vai precisar olhar aqui no triângulo. Quem que é o cosseno de θ? Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, lembra? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vou até colocar aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, o que você vai escrever lá no final da resolução? Vai ficar a, que é o cateto adjacente, sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Certo? Então é assim que você troca da variável θ para a variável x, que foi a variável inicial lá do problema. Se aparecesse, por exemplo, o termo seno de θ, aí bastaria você lembrar que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? É o x. Quem é a hipotenusa? Raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, você bastaria trocar o seno de θ por esse termo aqui. Ok? Muito bem. Agora que nós vimos aqui como que a gente faz a substituição em cada um dos casos e como que a gente constrói o triângulo de referência, né? Cada um deles aqui vai ter seu triângulo de referência. Eu fiz aqui para esse segundo exemplo aqui, né? Vamos ver aqui algumas expressões e qual a substituição que a gente utilizaria em cada caso, só para você já treinar aí um pouquinho, tá bom? Se eu tivesse aqui, por exemplo, raiz de x ao quadrado menos 9. Como é que seria a substituição que eu deveria fazer nesse caso? Ó, raiz de x ao quadrado menos 9, nós temos aqui a expressão com a variável, primeiro, menos a expressão com a constante. Não uma expressão, só o número, né? Então, eu vou ficar aqui com raiz. Vamos primeiro reescrever, né? Colocando os dois ao quadrado. Vai ficar, então, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Assim, a gente consegue identificar que é esse caso aqui, né? E nós temos o x e o a, nesse caso, vale 3. Então, nesse caso, a substituição apropriada ficaria x é igual a 3, que é o a secante de θ. Ok? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, raiz de 16 menos x ao quadrado. Como é que seria a substituição apropriada? Vamos primeiro escrever esse 16 aqui como um valor ao quadrado. A gente vai ter aqui o 4 ao quadrado menos o x ao quadrado. Ou seja, o 4 aqui corresponde ao a, nesse caso. Então, a gente vai ter x é igual a, que é o 4, seno de θ. Certo? Suponha que a gente tivesse aqui a expressão 4x ao quadrado mais 25. Ah, observe aqui. Agora está um pouquinho diferente, porque aqui junto com o x tem o número 4 multiplicando. E agora, como é que a gente faz? Ó, vamos escrever esses dois termos aqui como se fosse um valor ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Como se fosse não, né? De fato, é um número ao quadrado. Então, observe que escrevendo dessa forma, a gente observa aqui que está mais parecido com essa segunda aqui, não é? Apesar de que os termos são trocados, vamos lembrar que a adição tem a propriedade da comutatividade, que a gente pode trocar os termos de posição, né? Que não vai alterar. Então, por mais que tenha aqui a expressão com a variável primeiro, corresponde a esse segundo caso aqui. Mas observe, aqui o x está sozinho, né? E aqui tem o x multiplicando o 2. Não tem problema. Quando acontecer isso, basta você fazer a substituição, pegando todo esse termo aqui, ok?
todo esse termo aqui. E, no caso aqui, o a já é o 5, né? Então, a gente vai ter aqui que o 2x é igual a 5, o quê? Tangente de θ. E aí, o x vai ser o quê? O x vai ficar sendo 5 sobre 2 tangente de θ. Tá? Então, observe que não necessariamente o x vai estar sozinho na expressão. Ele pode estar com alguém multiplicando. Se ele estiver com alguém multiplicando, você pega essa expressão que está aqui dentro do quadrado, né? Você primeiro ajusta a expressão, aí você pega a expressão que está aqui dentro do quadrado e ela vai entrar aqui nessa posição aqui do x. Tá? E aí depois você passa o termo dividindo ou multiplicando, né, conforme a necessidade aí, e você vai ter a expressão que você precisa. Né? Claro que em todos esses casos você depois vai ter que calcular o dx, né? Normalmente, como é que ficaria aqui o dx? Ó? Dx é igual a 3, derivada da secante, secante, θ, tangente de θ, dθ. E aí continua a integral, normalmente fazendo essa troca do x e do dx, tá? No caso aqui de baixo, nós teríamos que o dx ficaria 4 cosseno de θ dθ. E, nesse caso aqui, a gente teria que o dx ficaria 5 sobre 2, derivada da tangente é secante ao quadrado de θ, dθ. Certo? Lembrando que a substituição trigonométrica é uma substituição normal, assim como você faz lá na regra da substituição. Só que ela vai ter a característica específica de que você sempre vai cair em uma integral envolvendo funções trigonométricas, tá? E ela vai se aplicar para esses casos aqui. Então, agora que nós vimos como é que funciona o método da substituição trigonométrica, vamos voltar para a integral lá do início, para que a gente possa estar resolvendo ela aqui. Então, vamos lá. Olhando aqui para essa integral, a gente consegue identificar esse termo raiz de 4 menos x ao quadrado. Se nós olharmos lá na tabela, esse caso corresponde a qual caso? Corresponde aqui à situação de que nós temos primeiro aqui a constante, né? E depois nós temos aqui o termo com a variável x. Então, a gente pode olhar esse termo aqui, vou escrever ele aqui do lado, ó, raiz, e aí eu já vou colocar o 4 em termos de um quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Observe que para esse termo, então, a substituição apropriada fica sendo x é igual a 2 seno de θ. Fazendo essa substituição, quem que vai ser o dx? O dx vai ser 2, derivada do seno, é o cosseno de θ dθ. Ok? Além disso, vamos observar aqui que para essa expressão aqui ser válida, vamos lembrar que o x aqui ele só pode ser no máximo 2, né? Ou o módulo de x tem que ser menor do que 2. No caso aqui, porque está no denominador, né? Então, se nós isolássemos aqui o θ, o que a gente teria? A gente teria que o θ é igual a arcosseno de x sobre 2. O 2 vai dividindo aqui, né? Divide os dois lados por 2. E depois aplica o arcosseno dos dois lados, a gente fica aqui o θ é igual a arcosseno de x sobre 2, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente observar que esse θ, dado que o módulo de x é menor que 2, ou seja, essa divisão aqui vai estar entre menos 1 e 1, o θ ele vai ficar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? É importante definir isso aqui, porque a gente vai trabalhar com o θ válido para essa região aqui, para que a função arcosseno esteja definida, ok? Nessa região de θ. Então, muito bem. Tendo feito aí o x, o dx, o θ e sabendo a região que a gente está trabalhando de θ, que seja válida, né, conforme o caso que a gente está trabalhando aqui, vamos resolver a integral. Vamos fazer a substituição. Como é que vai ficar? Eu vou ficar aqui com a integral, né? O x vai ficar 2 seno de θ. 2 seno de θ mais 1 aqui no numerador. Quem é o dx? Vamos, na verdade, colocar logo aqui embaixo, até para facilitar a nossa vida. Antes de terminar a substituição, vamos trocar logo aqui o x nessa expressão aqui do lado, que vai ficar até mais fácil. Então, esse raiz de 2 ao quadrado menos x ao quadrado, como é que ele vai ficar? A gente vai ter aqui raiz de 2 menos 2 ao quadrado, né? Menos quem é? O x é o 2 seno de θ. Então, nós vamos ter aqui 2 seno de θ ao quadrado. Né? Eu estou
Fazendo a substituição aqui do lado de fora só para ficar mais fácil e aí ter que escrever menos vezes aqui a integral. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 2 seno de θ ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz de 4 menos. Temos aqui o quadrado do produto, que é o produto dos quadrados. Então, vai ficar 4 seno ao quadrado de θ. Que é a mesma coisa que, ó, eu posso colocar aqui em evidência o 4. Vai ficar raiz de 4, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, observe, apareceu justamente o termo, vou ajeitar aqui a folha, apareceu justamente o termo 1 menos seno ao quadrado de θ, que nós agora vamos trocar pelo cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente vai ter aqui a raiz de 4, 1 menos seno ao quadrado de θ, é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ. Como nós temos aqui a raiz de um produto, nós podemos fazer o produto das raízes, né? Então, a gente vai ficar aqui com... observe, o 4 corresponde ao 2 ao quadrado. Então, como nós temos um termo dentro ao quadrado e a gente está tirando a raiz desse termo, vamos lembrar que quando a gente tem raiz de alguma coisa ao quadrado, é a mesma coisa que módulo desse alguma coisa que está dentro da raiz, ok? Então, aqui a gente vai ficar com 2 módulo de 2 cosseno de θ. Por quê? Porque essas duas expressões são equivalentes, que também é uma identidade matemática, né? Agora, como a gente sabe que o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno de θ nesse intervalo ele é positivo. Se os valores do cosseno de θ são positivos nesse intervalo, a gente pode aqui retirar o módulo. Então, nós temos aqui 2 cosseno de θ, ok? Considerando este intervalo, certo? Então, essa expressão toda aqui de baixo ficou simplesmente 2 cosseno de θ. E quem é o dx? O dx é 2 cosseno de θ dθ. Então, vai ficar aqui na frente 2 cosseno de θ dθ. Então, olha só. 2 cosseno de θ que está multiplicando e aqui está dividindo. Então, vai ser possível cancelar esses dois termos. Então, vamos aqui cancelar. Agora, a gente vai ter aqui integral de 2 seno de θ mais 1 dθ. Que são integrais agora, é uma integral bem simples da gente resolver, né? Qual que é a integral de 2 seno de θ? Lembrando que a gente pode aqui separar as integrais, né? A gente tem 2 integral do seno de θ dθ mais integral de 1 dθ. A integral do seno de θ é o menos cosseno de θ. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes menos cosseno de θ. Já vou colocar aqui o menos aqui na frente. Menos cosseno de θ. Mais a integral de 1. A integral de 1 é θ. Mais a constante. Vamos lembrar de colocar a constante. Agora, nós precisamos voltar essa integral aqui, voltar esse resultado, que na verdade é essa expressão, para a variável x. Nós fizemos a substituição, trocamos de x para a variável θ. Agora nós precisamos voltar para a variável x. Vamos lembrar que para voltar, a gente precisa construir um triângulo de referência, né? Com base na substituição que a gente fez. Como que vai ficar esse triângulo? O triângulo vai ficar, ó, x é igual a 2 seno de θ. Ou seja, x sobre 2 é igual ao seno de θ. E seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós podemos montar aqui um triângulo, retângulo. Vamos colocar o θ aqui. Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 2. Então, como é que a gente... Quem que seria aqui o cateto adjacente? O cateto adjacente, se fizermos aqui Pitágoras, a gente vai ter aqui a expressão 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Ou seja, o cateto adjacente, ó,
subtrai x ao quadrado dos dois lados, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, a gente vai ficar aqui com a raiz de 2 ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos pegar a raiz positiva, porque estamos falando aqui de uma distância. Então, este cateto aqui, o cateto adjacente, vale raiz de 2 ao quadrado menos x ao quadrado, que é justamente o termo que aparece aqui, na integral, ok? Com base nesse triângulo de referência, quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é, lembrando que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Raiz de 2 ao quadrado menos x ao quadrado sobre o cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 2. Então, no lugar do cosseno de θ, nós vamos colocar aqui este termo, ok? Então, a gente vai ficar aqui com menos 2, que multiplica este termo. Raiz de 2 ao quadrado, podemos até colocar aqui o 4, né? Menos x ao quadrado sobre 2. E precisamos também trocar o θ. Quem é o θ? Θ, nós já sabemos, é arcosseno de x sobre 2. Basta isolar a partir dessa expressão aqui, né? Divide os dois lados por 2 e aplica o arcosseno dos dois lados, aí você vai ter o θ isolado. Então, vamos ficar com arcosseno de x sobre 2 e, por fim, basta somar a constante. Então, este é o resultado dessa integral, ok? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, ok? E compartilhe também esse vídeo com seus colegas que também estão aprendendo cálculo para que eles possam aprender aí o método da substituição trigonométrica. Um forte abraço e até o próximo vídeo.